Que Deus nos abençoe nesse momento de reflexão. Sempre um desafio a gente refletir sobre uma parábola, um texto que conhecemos tão bem. E o tema que eu quero propor hoje é momentos decisivos. Momentos decisivos. E a nossa vida é cheia, assim, de momentos decisivos. Um pênalti numa partida decisiva, um momento decisivo. Às vezes faz toda a diferença. Um sim diante do altar, uma palavra dita um ao outro, uma decisão prévia, mas um anúncio oficial, uma assinatura de um contrato. A gente tem ali as coisas na nossa frente, um momento decisivo. E aí, assina o contrato? Uma hora de decisão. Um teste assim que a gente vai fazer que implica numa reprovação ou numa aprovação. Uma postura numa hora de uma entrevista, por exemplo. Um movimento às vezes no trânsito, não sei se isso já aconteceu com vocês, parece que é aquele momento, foi decisivo ter tomado este movimento. Ali as imagens de muitos outros momentos que nós poderíamos colocar como decisivos. Bom, por que eu estou falando isso? Na parábola do filho pródigo, especialmente vocês ouviram o texto, muitos já conhecem, já quero antecipar a imagem de dois momentos assim, que eu queria colocar como decisivos. Apesar de que é uma ilusão, assim, na verdade na vida da gente, tudo que é situação é decisiva. E cada palavra é decisiva. Mas queria destacar esse momento, o momento em que o filho mais novo, o filho perdido, está entre os porcos. E ali ele tem uma lembrança, um gatilho de memória, e ali encaminha-se uma bonita e certeira decisão. Mas queria também colocar como centro uma outra imagem, que é do outro filho. Quando o pai diz para ele, entra, vamos festejar, filho. Convém festejar. E aí tem ali um momento, que aliás parece ser o ápice da parábola, em que a gente pergunta, e agora, o que ele vai fazer? Ele vai entrar e festejar com o irmão, ou ele não vai entrar? Um momento decisivo. Esses dois pontos, assim, nós queremos pensar, analisar um pouco melhor. Essa história, apesar de ser bem conhecida, apesar de eu ter lido já para vocês, convém sempre pensar nas partes, e é incrível, sim, quando a gente lê o texto, bota a palavra, a imagem, os olhos no texto, e sempre algo nos cresce diante de nós. Relembrando que o pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo tomou uma péssima decisão. Em um momento na cabeça dele, de estresse, de cansaço, ele pede a parte da herança dele. É sempre importante, assim, abrir um parênteses e dizer, quando é que mesmo que recebe a herança? A herança é para quando mesmo? Depois da morte. É como se dissesse, pai, eu queria que tu já tivesse morrido, mas quando tu não morreu ainda, tu podia antecipar as coisas para mim. Quer dizer, que decisão péssima. E quantas vezes a gente acaba tomando decisões assim, egoístas, em nossos caminhos. Depois o texto brevemente diz que ele gastou, dissolutamente, diz uma expressão, ou com amigos, com farras, péssimas decisões, contínuas decisões, até que diz que gastou tudo o que ele tinha. Ainda o texto diz que veio um momento de crise sempre, aliás, isso é um fato, só abrindo parênteses, crise sempre vem e vai, né? Mas que todo ano passa e sempre tem vem uma crise, elas vêm, elas vão. Veio um momento de crise, não conseguia nem trabalhar, até conseguiu um emprego cuidando dos porcos, e ali então, conforme eu disse, é um momento interessante. Ele olha para os porcos e tem um momento em que ele pensa, ele lembra da casa do pai,
E esse momento eu queria assim focar com vocês, porque ele podia ter ficado com vergonha, assim, até com orgulho. Mas eu não vou voltar lá. Eu colocar o rabinho no meio das pernas e entrar lá, mas que vergonha, olha, eu sou mais eu. Então, é um momento decisivo que ele teve que passar por cima de algumas coisas. Mas ele estava numa situação difícil. Sim, mas quem conhece o coração teimoso e humano, tipo o meu e o de cada um de vocês, sabe exatamente que esse é um momento extremo. Davi é o cara que escreveu o Salmo 32, que a gente leu também nesse culto. Ele não teve entre os porcos, porque às vezes a gente cresce na cabeça, também ele estava entre os porcos, num chiqueiro, sem dinheiro, uma mão na frente e outra atrás, mas Davi não estava no meio dos porcos, mas estava na porcaria do pecado. Davi não estava lá num chiqueiro, mas estava em meio à sujeira dos seus pecados. E isso às vezes precisamos estar atentos. Onde é que eu estou? E independente do lugar onde eu estou, é hora de se arrepender. E esse é o momento decisivo. O lugar onde eu estou e o movimento que eu vou fazer. E Davi, então, no Salmo também aparece uma ideia de momento decisivo, porque ele constrói ele dizendo assim: a tua mão pesava sobre mim, eu me cansava o dia inteiro, olha, as minhas forças evaporavam que nem o sereno vai saindo na manhã. Então, e aí é interessante, esse então é o momento. Então confessei-te o meu pecado, então eu decidi, não vou esconder mais nada, eu vou abrir meu coração, eu vou diante de Deus. Que momento! Esse é um momento que a gente tem que também identificar nas nossas vidas. Você tem que perceber, assim, aquela hora que o orgulho bate forte, que tu sente endurecer o coração, e que tu acha assim, eu não vou perdoar, eu não vou seguir, eu não vou por aquele caminho. Cuidado. O teu movimento de fé pode gerar um livramento, também pode gerar um grande acidente. Voltando ao filho, é interessante que ele lembra da casa do pai, ele tem lembranças e ele treina. Não sei se vocês já repararam, né? O texto repete, o evangelista repete que ele pensa assim, eu vou para casa, vou chegar lá, sim. E aí o que eu vou dizer? Vou dizer assim. Aí aparece todo o texto, vou dizer assim, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí depois quando ele chega lá, o texto repete todas as palavras que ele tinha antes treinado. Isso é uma ênfase do texto, a gente tem que estar atento a isso. Porque está mostrando como nós devemos agir, qual é o nosso movimento, qual é a nossa direção. A gente precisa perceber que há um caminho a percorrer e há um jeito a se agir. O caminho é Jesus e o jeito é a humildade. O caminho é Jesus e o jeito é a humildade. Já não sou mais digno. Muitas vezes a gente faz nossas orações achando que a gente é digno. Não, beleza, eu estou aqui, afinal eu vim aqui, agora tem que me perdoar, já fiz tudo certinho. E ele diz, não, eu não tenho mais essa dignidade. Essa humildade está muito presente nesse texto. E aí essa situação nos mostra que houve o perdão por parte do pai, e aí o texto cresce até colocar o outro filho. E por causa do contexto, por causa lá do início, que diz que os fariseus, os religiosos, torciam o nariz para aqueles que estavam se arrependendo e sendo recebidos por Jesus, a gente percebe que o ápice está nesse momento do filho mais velho, em que ele chega, escuta o barulho da música. O que está acontecendo aí? Festa? Para quem? Para aquele teu irmão. O quê? E aí o coração se endurece. E cá para nós, quando a gente faz as contas, a gente pega a calculadora e diz, ele está certo? Vocês nunca pensaram isso? Olharam assim, então, mas ele está certo? Ele ficou todo o tempo ali, ele merecia. Aí é que vem o engano. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando nós estamos perante Deus, é preciso lembrar que nenhum de nós tem dignidade suficiente.
E aí, o que o filho mais velho fez? Pergunto para vocês. Ele entrou na festa ou não entrou? Ninguém sabe. Eu já vi uns desenhozinhos, umas parábolas assim contadas para crianças que ele entra, mas o texto não diz. O leitor, e agora? Muitas vezes os mestres, professores faziam isso. Era como se ele dissesse: ele entrou ou não? É como dissesse: depende de ti. Quem responde é tu. O momento decisivo é teu. Tu vais entrar? Tu me perguntas se ele entrou, eu te pergunto: tu vais entrar? Tu vais perdoar? Tu vais festejar? E aí nós nos paramos pensando aqueles que são os nossos irmãos, mas na verdade nós estamos pensando sobre a nossa relação com o Pai e o entendimento de que tudo que é dele é nosso, de que tudo está preparado, de que tudo está organizado, de que o perdão é meu, que o abraço é para mim também. Me permitam aqui abrir um parênteses, né? Hoje estava aqui na sacristia, né? A dona Luísa chegou lá, né, dona Luísa? Aí eu disse: tudo bem, dona Luísa? Cada vez melhor, diz ela assim. Eu disse: mas por quê? Disse: mas eu estou mais perto do céu, está tudo pronto. Esse é o movimento que nós temos, na alegria e na certeza de que podemos celebrar esse perdão. E aí vem algo muito especial. O tema que eu estou falando aqui é momentos decisivos. O 2 Coríntios 5, o outro texto, diz que Deus nos transformou em pessoas decisivas em favor do outro. Ele nos deu o ministério da reconciliação, e isso é incrível. Ele diz que nós somos reconciliados em Cristo. E aí diz: e agora, gente, estou dando o ministério da reconciliação para vocês. Caramba! O ser humano precisa de segurança na vida. Ele precisa de identidade. Mas ele também precisa de sentido, de missão. E isso ele deu para a gente. A nossa missão, a nossa expansão como igreja, de fazer amigos, de ser decisivo na vida de alguém. E quando a gente pensa na nossa vida, a gente lembra de pessoas assim, diz: cara, aquele cara lá foi decisivo na minha vida. Ou a gente lembra do pai, da mãe, de alguém, de um testemunho, e diz: bah, isso foi decisivo para mim estar onde eu estou hoje. E que bonito, quando Deus te diz: é isso, meu irmão, e eu posso te fazer ser também decisivo na vida de muitas pessoas ao redor. É por isso que a gente oferta, é por isso que a gente canta, por isso que a gente é igreja, é a razão de ser igreja. Ser decisivo em favor de outros. E tudo isso por quê? Porque a grande decisão quem tomou foi Cristo. E a quaresma é esse pensamento: ele vai ou não vai para a cruz? Ele está caminhando. E a gente sabe que ele decidiu não a cruz, ele decidiu por nós, pagando os nossos pecados e indo até o final. E a gente, o que a gente faz? A gente entra na festa, vive feliz, contente e testemunhando esse amor e essa obra decisiva em Jesus. Que Deus nos abençoe nesta caminhada, nesses movimentos e nessa decisão. Amém.